Caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina Projeto de Uso Educacional da Internet, que está na sequência do curso Uso Educacional da Internet. Essa disciplina apresenta os principais conceitos sobre planejamento e projeto. Nesta aula inaugural, eu vou apresentar para vocês os seguintes tópicos. Vou me apresentar, vou abrir um espaço de tempo para que os tutores se apresentem e vocês se apresentem entre si. Em seguida, eu vou falar sobre a disciplina, projeto de uso educacional, principalmente os tópicos ementa, metodologia de ensino-aprendizagem e metodologia de avaliação. E, para finalizar, eu vou falar sobre o nosso guia de estudos, que apoia essa disciplina, que tem o conteúdo dessa disciplina, e sobre as referências bibliográficas básicas dessa disciplina. Bom, eu me chamo Frank Mendes Nobre, formei em Ciência da Computação na Universidade Federal de Lavras. Em seguida, fiz um curso de aperfeiçoamento em Administração de Redes Linux também nesta universidade e fiz o mestrado em Ciência da Computação na UFMG em 2011. Trabalho no Centro Universitário de Lavras, na cidade de Lavras, onde ministro disciplinas para os cursos de Engenharia, Administração e Gestão Comercial, principalmente disciplinas da área de Tecnologia da Informação. Nesse momento, eu peço a vocês que se apresentem, peço aos tutores que abram um espaço para vocês se apresentarem entre si. Bom, vamos adiante. A disciplina Projeto de Uso Educacional da Internet é uma disciplina que possui carga horária de 30 horas. Essa disciplina tem como objetivo propiciar a vocês uma visão geral sobre planejamento e gestão de projeto de aplicações da internet em sala de aula. Vamos pensar, por exemplo, que vocês estão tendo alguma dificuldade na sala de aula e vocês desejam utilizar uma aplicação da internet para solucionar este problema. Nessa situação, não é simplesmente pegar essa aplicação e utilizar na sala de aula. Vocês precisam criar um plano e, em seguida, projetar esse plano na sala de aula para que seja bem sucedida essa aplicação. Então, é justamente nesse aspecto que essa disciplina vai auxiliar vocês, como vocês podem planejar e projetar uma aplicação da internet em sala de aula de forma a obter os melhores resultados. A ementa da disciplina mostra para nós os principais tópicos que compõem, que vão ser expostos no decorrer dessa disciplina. O primeiro deles é a estrutura de um projeto educacional. Nós vamos compreender quais são as principais estruturas e quais são os elementos essenciais de um projeto. Tá? Vocês vão passar por esses dois tópicos. Na sequência, a gente vai explorar também, e ao longo de todo o texto, quais são os cuidados a serem observados. Por exemplo, vocês podem selecionar uma aplicação da internet para aplicar em sala de aula e vocês precisam observar se os alunos vão ter a tecnologia, vão ter acesso à tecnologia para adotar essa aplicação. Isso é um cuidado que precisa ser observado. Nós vamos estar cuidando disso ao longo do texto, ao longo do curso, chamando a atenção para isso. Um outro tópico da ementa é a questão do plágio e dos direitos autorais. Você está utilizando uma aplicação em sala de aula, você está seguindo, você está observando a questão de direitos autorais dessa aplicação. Isso é muito importante, nós vamos chamar a atenção para isso nessa disciplina.
tá? Um outro tópico importante da ementa são as questões e limitações técnicas. Quais são as limitações técnicas que eu, como professor, tenho para utilizar essa aplicação? Quais são as limitações técnicas dos alunos para utilizar essa aplicação que eu estou querendo adotar em sala de aula? Quais são as limitações técnicas da própria aplicação da internet para ser utilizada em sala de aula? Então, são aspectos que precisam ser observados, tá? E que a gente nós vamos explorar ao longo do desenvolvimento da disciplina. Um outro tópico é a necessidade do planejamento. Não se pode somente projetar, é preciso planejar, nós vamos aprender isso. Primeiro cria seu planejamento, em seguida faz-se a projeção desse planejamento de forma a obter o melhor resultado, tá? As ferramentas de planejamento e acompanhamento que estão disponíveis na internet será o último tópico abordado tanto no guia quanto nas aulas. Nós vamos passar pelas principais ferramentas de internet ou software que são fundamentais para apoio ao processo de planejamento e gestão de projeto educacional. Ainda sobre a disciplina Projeto de Uso Educacional da Internet, vamos falar agora sobre a metodologia de ensino-aprendizagem. A primeira delas é esse encontro presencial que está acontecendo aqui com acompanhamento dos tutores e exposição dessa videoaula. Tá? Os tutores vão desenvolver com vocês algumas atividades nesse encontro, então essa é a nossa primeira metodologia de ensino-aprendizagem. A segunda será o desmembramento do guia de estudo no ambiente virtual de aprendizagem. Nós vamos pegar o nosso guia de estudo e desmembrar, né, no ambiente de estudo, e lá vocês vão ter um acompanhamento de tutor, né, ou seja, vocês estão tendo um acompanhamento de tutor presencial aqui nesse primeiro momento, e vocês vão ter um acompanhamento de tutor à distância no ambiente virtual de aprendizagem, onde estará desmembrado o guia de estudos, que é onde nós desenvolvemos os conhecimentos sobre planejamento e gestão de projetos, com foco na área de educação. E por fim, é o encontro presencial aqui com os tutores para esclarecimento de dúvidas remanescentes. Sobre a metodologia de avaliação, nós vamos ter as seguintes avaliações. Nesse encontro que está acontecendo hoje, nós vamos ter uma avaliação inicial valendo 5 pontos. É uma avaliação diagnóstica. Nós queremos saber o que você pensa, o que você conhece sobre planejamento e gestão, com foco nos seus problemas educacionais. Então, nós vamos tentar puxar isso de vocês. Então, não se preocupem, fiquem abertos a responder aquilo que vocês interpretaram inicialmente. No ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos aplicar 9 avaliações. Serão 3 avaliações por semana. Né? O nosso estudo será dividido em 3 semanas. Né? O estudo nosso guia de estudo será dividido em 3 semanas. E nós vamos aplicar 3 avaliações por semana. Cada avaliação dessa vale 5 pontos, o que totaliza 45 pontos, então, a serem distribuídos no ambiente virtual de aprendizagem. Estas avaliações estarão distribuídas em fóruns de discussão, entregas de exercício, tá ok? E por fim, no último encontro presencial, nós vamos ter uma avaliação nesse encontro presencial, final dessa disciplina, valendo 50 pontos. Então, nós totalizamos os 100 pontos da disciplina, 5 na avaliação inicial, que vai ser aplicada hoje, 45 pontos no ambiente virtual de aprendizagem, distribuído entre 9 atividades ou exercícios, e 50 pontos na avaliação final. Bom, sobre o guia de estudos, que eu tenho que falar um pouco para vocês, esclarecer como que ele está organizado, porque isso vai facilitar para a leitura desse texto. Bom, o primeiro aspecto é que esse guia de estudos foi produzido por mim, Frank, e com coautoria do professor Joaquim, que é o coordenador do curso
uso educacional da internet. Esse guia tem aproximadamente 100 páginas no todo, 100 páginas, mas de conteúdo são 70 páginas. Então ele é um guia que tem um conteúdo distribuído aí para 3 semanas aí, que vai ficar legal para vocês lerem. Tá gostoso, o texto tá bom, tem uma sequência bom. Nós lemos e relemos várias vezes, criamos um bom texto para facilitar a leitura para vocês. São 70 páginas de conteúdo para vocês lerem em 3 semanas, tá? E ele está dividido em 3 unidades e um apêndice. Cada unidade dessa vai se referir a uma semana de estudo. Por isso o nosso estudo nessa disciplina, com este guia, são 3 semanas. Então nós temos 3 unidades, 3 semanas, uma unidade para cada semana. E lembrando, em cada semana dessa, onde nós estudaremos uma unidade, como por exemplo essa unidade 1, Planejamento e Gestão dos Projetos, nós teremos 3 atividades valendo 5 pontos. Serão distribuídos 15 pontos, tá? A primeira unidade do nosso guia de estudos, Projeto de Uso Educacional da Internet, é a unidade de Planejamento e Gestão de Projetos, onde nós exploramos os conceitos iniciais das etapas de um planejamento. Quais são as principais etapas para se planejar o uso de uma aplicação internet em sala de aula. Em seguida, na seção 1.3, nós estudamos quais são os principais fundamentos, os principais conceitos de gestão ou gerenciamento de projetos. Aqui nesse texto nós tratamos como igual gestão ou gerenciamento de projetos. Então, quais são os principais fundamentos, conceitos de gestão e gerenciamento de projetos para a projeção, para se projetar o uso de uma aplicação da internet em sala de aula? E em seguida, na seção 1.4, nós começamos a introduzir os conceitos de projetos puramente educacionais, conceitos de planejamento e projeto, fundamentos sobre planejamento e gestão de projetos puramente educacionais, que é a nossa área de estudo, né? Então nós começamos nessa unidade 1 com fundamentos de planejamento e gestão de projetos de uma forma geral e caminhamos, finalizando essa unidade, para projetos educacionais, planejamento e projetos educacionais. Bom, a unidade 2, que se refere à segunda semana de estudo, aborda exclusivamente projetos educacionais. Aí nós buscamos e encontramos na literatura, eu e o professor Joaquim, um tipo de projeto que se chama Projeto Educacional Orientado pelo Escopo. Nós vamos explorar os conhecimentos desse tipo de projeto. Esse tipo de projeto tem 3 fases ou três elementos, ou melhor, esse tipo de projeto tem 3 elementos essenciais, que é o escopo, a parte de plano de ação e a parte de avaliação e controle de um projeto educacional. Então nós vamos explorar os conhecimentos, os fundamentos, os conceitos sobre projeto educacional, né, e esses 3 elementos essenciais de um projeto educacional. Na unidade 3, que é o fechamento desse guia, que é, ao meu ver, uma unidade muito interessante, porque ela mostra a aplicação dos fundamentos que nós viemos desenvolvendo na unidade 1 e unidade 2, nós vamos conhecer quais são as principais aplicações da internet que nós podemos utilizar para apoio a processos de planejamento e projetos educacionais. Ou seja, tem um conjunto de software que nós selecionamos que podem ser utilizados, que você como professor pode utilizar esse software para poder criar um planejamento e um projeto para aplicar um software em sala de aula. Por exemplo, você está tendo uma dificuldade na sala de aula para o ensino de matemática. Vou ser bem genérico, não vou usar um tópico. Vamos pensar que matemática fosse um conteúdo pequeno. E aí você mentaliza que
Que eu falo, não, eu acredito que se eu utilizar um software da internet ou uma aplicação da internet, eu vou conseguir melhorar o aprendizado, o ensino, né? O processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Bom, não é simplesmente você pegar essa aplicação ou software da internet e utilizar. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter um projeto, né? E aqui nessa unidade nós vamos apresentar para você alguns softwares que vão te auxiliar no planejamento e projeto da aplicação desse software em sala de aula. E eu não posso deixar de comentar sobre um apêndice que tem nesse guia de estudos, que ele é extremamente importante porque ele aborda alguns tópicos da ementa que são extremamente importantes, que vocês conheçam. Então, vocês precisam ler esse conteúdo, precisam ter conhecimento disso, porque afinal, nós estamos falando aqui do uso de aplicações ou software em sala de aula. Então, vocês precisam conhecer todas essas questões legais relacionadas ao uso de software, direitos autorais, eu tenho que adquirir o software é gratuito, eu posso utilizar ele. Então, esse apêndice aborda de uma maneira geral essas questões que são muito importantes sobre o uso de aplicações da internet em sala de aula. Por favor, leiam esse apêndice. Tá? A bibliografia desse guia de estudos, eu coloquei aqui só a bibliografia básica. Essa primeira bibliografia, Gestão de Projetos, as melhores práticas, apresenta os fundamentos sobre planejamento e gestão de projetos de uma forma geral. Essa segunda bibliografia já direciona planejamento e gestão de projeto para a área educacional. É uma referência muito boa, foi uma referência muito boa para a gente. Esses autores, Moura e Barbosa, foram uma referência muito boa para a construção desse nosso guia de estudos, porque é planejamento e gestão de projeto direcionado para a área de educação. E esse aqui não poderia faltar, porque é um guia reconhecido mundialmente para a gerência de projeto. Ele já está na 5ª edição, um guia para conhecimento e gerenciamento de projetos, mas nós estamos adotando aqui a versão 4, que é a que a gente tem acesso a ela. Bom, eu apresentei para vocês aqui o que vai ser a disciplina, né? Eu vou estar à disposição durante o decorrer da disciplina, junto com os tutores à distância. Desejo para vocês um bom curso, uma boa leitura do guia e quero um retorno de vocês depois no ambiente virtual de aprendizagem sobre o conteúdo que vocês aprenderam, porque afinal a maior satisfação minha é saber o que vocês pensaram a respeito do curso. Obrigado.